Olá, meu irmão, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia. Hoje é sexta-feira que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão. Comemoramos, relembramos a Páscoa, né? Para nós a Páscoa tem um significado muito especial, né? Infelizmente, ao longo da história, essa Páscoa que foi instituída por Deus, uma tradição cristã que relembra o sacrifício de Jesus Cristo, hoje tem sido comercializada, né? A sociedade hoje tem usado essa data como uma oportunidade de lucro, para vender produtos, para vender chocolate, para falar sobre o coelho, que nada tem a ver com a Páscoa, nós sabemos disso. No Antigo Testamento, a Páscoa era celebrada para o povo lembrar da libertação que o povo deu, que o povo de Deus teve enquanto cativo no Egito por muitos anos, mais de 400 anos, mas Deus livrou o povo. Então, nesse momento, Deus instituiu a Páscoa, que seria a lembrança de que o Deus de Israel tinha libertado o povo. O símbolo da Páscoa era o cordeiro, que deveria ser morto, ser servido para alimentar e para fazer o jantar da uma família, e assim eles lembrarem desse momento, lembrarem do que passaram no Egito, de como Deus livrou aquele povo. Além da libertação do cativeiro do Egito, os cristãos passaram a celebrar também, a partir do Novo Testamento, a libertação em relação ao pecado e à morte, através da vida de Jesus Cristo. O Cordeiro agora é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício agora não é mais de um animal, mas de Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Essa é a nossa Páscoa. É isso que nós devemos lembrar. É isso que deve ser celebrado em nossas vidas. A libertação que Deus nos deu da morte, do pecado, a liberdade que Ele nos deu nele, essa nova vida. Então, hoje, como é dia de estudo bíblico, queria, em alguns minutos, tratar um pouco sobre a instituição da Páscoa, voltando lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo. Por que Deus mandou que fosse celebrado essa data? Né? Nós vamos ver que depois dessa data aqui, todos os anos, o povo celebrava, o povo fazia esses mesmos rituais, e até hoje nós lembramos dessa data. Então, queria trazer, de acordo com o texto, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, por que Deus instituiu e como deveria ser essa Páscoa. Antes, um breve histórico. Se a gente voltar lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão, e através de Abraão começa um novo povo, uma nova nação. Os povos foram divididos ali depois da Torre de Babel, e Deus chamou um homem para fazer uma nação, a nação que seria chamada povo de Deus. Abraão, que na época ainda não tinha filhos, a ele foi prometido uma descendência longa. E através dele, um povo foi chamado povo de Deus. Então veio o filho de Abraão, o filho que é Isaac, os filhos de Isaac em Jacó, os 12 filhos que formaram as 12 tribos, e esse povo foi crescendo, e nós conhecemos a história de José, filho de Jacó, foi levado ao Egito, para ser governador do Egito. Sabemos o que Deus fez na vida dele naquele tempo, naquela época. Então, por amor a José, Faraó deixou que o povo de Israel habitasse ali naquela terra do Egito como hóspedes. Porém, o texto de Êxodo nos conta que o Faraó que veio depois não conhecia José, não conhecia os feitos de José, então não viu mais os israelitas como hóspedes, como amigos, mas viu ali a oportunidade de escravizar um povo
oportunidade de ter um povo como seus servos, seus escravos. E aí foram muitos anos. O texto nos conta que de José até Moisés foram 430 anos. Então, muitos anos que o povo ficou no Egito, muitos deles como escravo. Mas então Deus chama Moisés para livrar o povo, para ser o líder do povo na saída, na libertação do povo, que o povo ia voltar à liberdade para continuar a caminhada até a terra prometida, que Deus tinha prometido lá atrás, lá em Abraão. Deus daria a terra. E para eles chegarem na terra prometida, eles teriam que ser libertados ali do Egito. Então Deus chama Moisés. E como o faraó estava com o coração muito endurecido, Deus havia endurecido o coração de Faraó. Então Deus providenciou várias pragas que vieram sobre o povo do Egito. Foram 10 pragas. De sangue nos rios, de animais, de pestes, de moscas. Muitas coisas que vieram sobre o povo do Egito para que eles libertassem o povo de Israel. Então, nesse momento aqui, a partir do capítulo 11 de Êxodo, Deus vai anunciar uma 10ª praga. Já tinham sido 9, agora seria a 10ª praga, a última praga, a praga que libertaria de vez o povo do Egito. Então, neste momento, antes que a 10ª praga viesse, no capítulo 12, Deus institui a Páscoa. No 11, Deus prepara o povo, olha, vai vir uma praga, e vocês vão ter que agir como eu estou pedindo, como eu estou ordenando, para que vocês sejam libertos. Então, no capítulo 12, Deus ordenou que tudo fosse preparado, o povo estivesse preparado de acordo com as ordens, de acordo com as ordenanças e mandamentos que Deus tinha dado, que se eles se preparassem como o Senhor tinha mandado, então eles seriam libertos. Então, aqui no capítulo 12 de Êxodo, nós vemos isso, como Deus libertou o povo e como Deus instituiu a Páscoa para os cristãos, para o seu povo, para o povo de Israel naquela época. Então, eu queria trazer algumas considerações sobre a Páscoa, tendo em vista esse capítulo 12 de Êxodo. Nós vamos lendo aos poucos e eu vou falando algumas considerações sobre a Páscoa, como que deveria ser essa Páscoa, o que significaria para o povo de Israel. Começando no verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Irmãos, no Antigo Testamento, a nação de Israel possuía 2 calendários. Um civil, que começava a época que hoje equivale para nós setembro, outubro, e um outro calendário, que era o calendário religioso, que começava agora, mais ou menos em março, abril. Entre março e abril, que é a época que nós estamos. Então, esse seria o calendário religioso. 2 calendários que eles seguiam. O ano novo no calendário civil caía sempre no 7º mês do calendário religioso. E dava no início as comemorações especiais de algumas festas, como a festa das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos, algumas das festas que Deus ordenou que o povo seguisse. Quando Deus instituiu a celebração da Páscoa, ele diz que essa data marcaria um novo início. Ele diz: será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É isso que ele diz na sua palavra. Então o calendário do povo foi mudado. Agora, a partir desse momento, seria um novo calendário que ele tinha que seguir. Esse dia, o dia da libertação, o dia que Deus instituiu, seria o principal, o primeiro deles. Então, esse dia marcaria um novo começo na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel. O calendário foi mudado, foi marcado agora um novo início, um novo recomeço para aquele povo que antes estava cativo, mas estava prestes a ver a sua liberdade. Todos nós temos uma data de nascimento, mas todos nós também temos uma segunda data de nascimento,
que é quando nós somos chamados por Deus, entendemos que o sacrifício de Cristo resulta em perdão de nossos pecados e nós somos chamados, regenerados, nosso coração é renovado no Senhor. É o dia que nós chamamos de dia da nossa conversão. É como se um novo calendário começasse para nós, uma nova vida começasse para nós. Independente da idade que temos, nossa vida começa no momento em que somos regenerados pelo Espírito Santo e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador das nossas vidas. É isso que o povo estava sendo chamado a fazer. Olha, vocês têm um novo recomeço agora. A libertação de vocês vai marcar um novo início. Assim como para nós, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo em nossas vidas, no nosso coração, marca um novo dia, uma nova data. 2 Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então a Páscoa marca um novo início, um recomeço na vida do povo de Deus. O sacrifício de Cristo, por mim e por você, marca em nós um novo início, uma nova vida que começa. Independente da nossa idade, independente de quando foi, independente da idade que temos, nossa vida começa quando Cristo nos chama, quando Ele nos regenera e nos dá essa nova vida e começamos a ser nova criatura nele. Então, a Páscoa marca um novo recomeço, um novo início na vida do povo de Deus. Segunda consideração sobre a Páscoa, versos 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. A segunda consideração sobre a instituição da Páscoa é que essa Páscoa deveria ser celebrada, festejada de forma comunitária. Não poderia ser comida sozinho, ser celebrado sozinho. Ali eles tinham que escolher um cordeiro e o cordeiro deveria servir para a família. Se fosse muito, chama o vizinho. Aquele cordeiro tinha que dar para todo mundo, não era para sobrar. Nós vamos ver no texto que era para comer ele todo. Então tinha que ser para mais pessoas. Cada família deveria celebrar junta, comendo do cordeiro. Se uma família fosse pequena, não desse conta do cordeiro, chama o vizinho, chama o próximo, chama outra família para se juntar. Aquela ceia tem que satisfazer um grupo, a família. Então a Páscoa não foi feita para ser celebrada individualmente, mas em comunidade. Dessa forma, nós podemos entender que não podemos ser crentes individualistas, mas lembrar que somos parte de um povo, de uma família, formada por outras pessoas que também foram salvas, que também foram libertas por Jesus Cristo. A redenção em nós deve gerar a comunhão, o saber que o sangue de Cristo não foi derramado só por mim, mas foi derramado por você, pelos nossos irmãos em Cristo. Quantas almas foram salvas naquele dia, nesse dia da Páscoa, onde foi anunciada a 10ª praga? Foram muitas casas, muitas almas foram salvas. Então nós partilhamos de uma coisa em comum, que é a salvação, o sangue de Cristo derramado por nós. 1 Coríntios 12:13 diz assim: porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós somos um corpo, uma família unida pelo sangue de Cristo, pela cabeça que é Cristo.
No livro de Atos, Paulo pregando aos líderes de Éfeso, ele diz que, olha, a igreja, ela foi comprada por Cristo a preço de sangue. Então ele comprou a igreja, ele não comprou um indivíduo só. Você não é exclusivo. O sangue derramado não foi só para você, mas foi para um povo, para uma família que Deus chamou para ser o seu povo, seu corpo. Então nós devemos lembrar disso de forma comunitária. A redenção das nossas almas deve gerar comunhão. Saber que temos, como a igreja de Atos, temos tudo em comum. Pensamentos, sentimentos, um só Espírito, uma só fé, um só Deus, um só Cristo que morreu por nós. Então, primeiro, a instituição da Páscoa. Ela marca o início, o novo início no calendário cristão. E em segundo, deve ser uma festa, uma celebração comunitária. Em terceiro lugar, nós vemos a partir do verso 5 que a centralidade da Páscoa, a centralidade dessa celebração estava no Cordeiro. No Cordeiro. Aí a partir do verso 5 até mais ou menos o verso 11, traz algumas características desse cordeiro. Como que devia ser? Não era qualquer cordeiro, não era qualquer um, de qualquer jeito, mas tinha algumas atribuições, tinha alguns requisitos que esse cordeiro tinha que ter para ser usado naquele momento. Primeiro, o verso 5 diz: o cordeiro será sem defeito, ou seja, perfeito, sem machucado, sem faltando nada, sem feridas, mas limpo, puro, sem defeitos. Então Deus ordenou que fosse um animal usado perfeito, sem defeitos, como sacrifício, assim como a ordenança de que um animal puro e sem mácula fosse oferecido como perdão dos pecados. Se você lembra, olhando mais para frente, o ritual que eles tinham de perdão de pecados, eles levavam um animal puro, limpo, para ser sacrificado. E essa figura do animal, do cordeiro, imaculado, perfeito, sem defeitos, faltando nada, totalmente limpo, puro, é para apontar, referir a pessoa de Cristo, tipificando Cristo como o cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha, que seria sacrificado. Olha lá em Hebreus 7, 26 e 27, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele é o nosso cordeiro imaculado, sacerdote perfeito, que ele oferece o sacrifício e ele mesmo é o sacrifício, sem pecado nenhum, sem defeito nenhum. Então o cordeiro deveria ser perfeito, sem defeito. Mas o segundo requisito para esse cordeiro é que deveria ser macho. Olha o verso 5. Cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, macho. O cordeiro apontava para Cristo, como nós já sabemos. Se a gente olhar na história, se a gente olhar, principalmente lá no capítulo 5 de Romanos, fala que por um homem o pecado entrou no mundo. Nós sabemos, Adão, por causa de um homem, através do primeiro homem, do primeiro representante da humanidade, Adão, o pecado entrou no mundo pela sua desobediência, pela a sua negligência da ordem de Deus. Então, da mesma forma, era necessário que um homem, que seria Jesus Cristo, como novo representante da humanidade, ele fosse sacrificado e redimisse todo o povo. Assim como o pecado entrou através de um homem, também a remissão, a salvação entraria também por causa de um homem. Então, por isso o cordeiro tinha que ser macho, porque ele apontava para o homem, Jesus Cristo, que nos salvou e nos redimiu.
O Jesus Cristo é chamado o segundo Adão, ou seja, o representante da nova raça, a raça eleita, sacerdócio real, um povo redimido do Senhor. Lá em Romanos 5,19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então o cordeiro tinha que ser macho. Como o pecado entrou no mundo por causa de um homem, também deveria libertar o povo, um homem. Também a justiça, a santidade, a salvação tinha que entrar na humanidade através de um homem. Por isso o cordeiro tinha que ser macho, para o que ele significava. Além de ser macho, ele tinha que ser de 1 ano. Por que cordeiro de 1 ano? Ele não podia ser nem filhote demais, muito novo, mas também não podia ser um bode velho. Porque ele tinha que estar na plenitude da sua idade. Tinha que estar numa fase da sua juventude, no seu com grau de desenvolvimento físico alto, né, totalmente desenvolvido. Por isso não podia ser muito jovem, um cordeiro muito filhotinho, recém-nascido, mas um cordeiro de 1 ano, que estaria na plenitude do seu desenvolvimento. E como nós sabemos, Jesus foi sacrificado como jovem. Jesus teve a oportunidade de ser morto em várias épocas da sua vida. Quando ele tinha 12 anos, ele estava no meio dos chefões da igreja, dos líderes, dos sacerdotes, e ele que ensinava. E já se dizia filho de Deus, e o povo podia ter pegado ele, um garoto de 12 anos, mas convinha que ele fosse sacrificado, que ele fosse morto na sua juventude, no auge da sua idade. Como sabemos, ele foi morto aos 33 anos. Então, por isso que o cordeiro aqui, na celebração da Páscoa, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, já bem desenvolvido. E além disso, além de ser sem defeito, além de ser macho, além de ter 1 ano, o cordeiro deveria ser morto. O cordeiro ficava ali alguns dias com a família para a preparação do jantar, para a preparação da receita. E depois de alguns dias ele ia ser morto. Diz assim: guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, como pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos, comê-lo-eis à pressa, e a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. O cordeiro deveria ser morto. Ele era o sacrifício. O cordeiro estava ali para ser morto, para servir de alimento para a família, mas não só isso. A carne serviria de alimento e o sangue que fosse retirado daquele animal, seria a marca da salvação. Deus mandou que quando matassem o cordeiro, pegasse o seu sangue, passasse nas portas. Aí quando viesse o anjo da morte, naquela noite, para tirar a vida dos primogênitos dos egípcios, as casas onde tivesse o sangue na porta não seriam atingidas. As casas estariam livres. Então, ele devia ser morto porque o seu sangue seria o sinal da salvação. O sangue significava salvação para o povo. E nós vemos aqui como que esse cordeiro se relaciona mesmo com Jesus. Jesus foi morto, o seu sangue foi derramado, e foi esse sangue que nos libertou e lavou nossos pecados. Aqui diz que o cordeiro deveria ser imolado no crepúsculo da tarde,
Ou seja, no finalzinho da tarde, a partir a noitezinha começava às 6 horas da tarde. E nós olhamos a morte de Cristo. Cristo morreu mais ou menos 3 da tarde, hora nona. Mas diz que dessa hora em diante houve trevas, houve escuridão, houve noite. Então olha como que esse cordeiro apontava para Cristo. Esse cordeiro sem mácula, sem pecado nenhum, sem defeito, macho, em auge de sua idade, mas que deveria ser morto. E a sua morte significaria salvação para aquela família, para aquele povo. Em quarto lugar, quarta consideração sobre a instituição da Páscoa. A Páscoa significava salvação para o povo de Deus e juízo para os seus inimigos. Olha o verso 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o texto diz que a Páscoa simbolizaria a salvação do povo, mas também o juízo de seus inimigos. E o juízo viria sobre a vida dos primogênitos, dos primeiros filhos das famílias egípcias. Se você lembrar, olhar lá no começo de Êxodo, quando lá a partir do capítulo 2 de Êxodo, que o faraó mandou matar todos os filhos homens dos hebreus. É como se Deus falasse, aqui se faz, aqui se paga. Deus está falando, eu vou tirar a vida de todos os primogênitos das famílias do Egito, para mostrar que eu sou o Senhor. Que esse povo, que manteve o meu povo sob cativeiro tanto tempo, eles não têm poder sobre mim. Eu tenho poder, eu sou o Senhor. Os vários deuses do Egito, Faraó também se considerava um deus, não eram nada perante o Senhor. É isso que Deus queria mostrar. Olha, está na hora do juízo. O juízo aplicado sobre os inimigos do povo de Deus. E a salvação do povo de Deus. Esse dia foi o dia marcante da libertação do povo. O sangue ali do cordeiro, passado nas portas, significou salvação, libertação da morte. O povo que tinha o sangue do cordeiro foi livrado da morte, mas os outros inimigos foram mortos, seus primogênitos. Houve juízo sobre a vida deles. Lá no texto de 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 21, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Dizendo que não foi de coisas corruptíveis, mas de um cordeiro sem defeito e sem mácula, perfeito, que nós fomos salvos, redimidos e livres, libertos. E da mesma forma que o juízo veio sobre a vida dos egípcios, o juízo também veio sobre a vida dos inimigos do povo de Deus com o sangue de Cristo. Cristo é salvação para nós e pedra de tropeço para os inimigos, para aqueles que rejeitam a Ele, que não deram ouvidos, viraram as costas para Cristo. Ele é a pedra de tropeço. Para nós a salvação é pedra preciosa para os nossos inimigos, para os inimigos de Deus, para os ímpios, é pedra de tropeço, é juízo para aquele povo. E por fim, meus irmãos, para a gente encerrar,
Queria dizer uma quinta consideração sobre a Páscoa do Senhor. Quinta consideração. A Páscoa deve ser celebrada constantemente como um memorial do que Deus fez pelo seu povo. Verso 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Então, a ordenança da celebração da Páscoa não era para ser comemorada apenas naquele momento, mas era para ser um memorial. Então, depois daquele dia, o povo deveria celebrar sempre, todos os anos, para lembrar do que Deus fez na vida do seu povo, pela libertação, pela salvação que Deus proporcionou para o seu povo. Era um memorial, para eles lembrarem, para pôr na memória e não esquecer jamais do que Deus tinha feito pelo seu povo. E lá no capítulo 13 de Êxodo, diz que quando um filho perguntasse: o que é isso? Por que vocês estão celebrando esse momento? Era para explicar. Vocês vão responder: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Então seria um memorial e seria para ensinar as futuras gerações